reflexivos. Nós que iniciamos todos os anos aí na nossa sala de aula falando com o projeto Identidade e Autonomia, né? Para que as crianças tenham aí a capacidade de governarem a si mesmas. Quantos de vocês têm não apenas a capacidade de governar a vocês mesmos, mas o direito de governar vocês mesmos? Quantos de vocês, na sala de aula por esse país, têm condições e conseguem aplicar as metodologias que vocês consideram apropriadas para a turma de vocês? Quantos de vocês têm liberdade para trabalharem de acordo com aquilo que vocês consideram, de acordo com o aporte teórico que vocês consideram que é válido para a turma de vocês? Porque muito tem se falado em autonomia, muito tem se falado em tudo que é PPP por esse país afora, que nós devemos auxiliar na formação de cidadãos críticos e reflexivos. Isso é cartilha de pedagogo, né? Se você fez pedagogia, você com certeza já ouviu falar isso, né? Auxiliar na formação de alunos críticos e reflexivos. Mas será que querem professores críticos e reflexivos? Será que estão dispostos a ouvir os professores, né? Será que estão dispostos aí a compreender que nós também somos críticos e reflexivos? Que nós também temos o direito de nos governar? Que nós também temos o direito de escolher como vamos aplicar a metodologia? Afinal, somos nós que estamos em sala de aula, somos nós que fazemos o estudo, somos nós que aplicamos as sondagens, somos nós que fazemos o levantamento, somos nós que procuramos compreender como o nosso aluno aprende e como ele não está aprendendo. Mas tudo vem, como diz a colega agora, tudo vem lá de cima. Tudo é ditado. E não é apenas nas escolas particulares. Nas escolas particulares há donos, né? E se anda de acordo com aquilo que o dono estipula, de acordo com aquilo que o dono especifica. Então, se você estudou aí pedagogia e você compreende que a criança precisa ser protagonista, e você leu tudo sobre protagonismo infantil e tudo mais, quando você chega numa escola particular com um viés tradicionalista, que decide agradar os pais, possivelmente você não vai conseguir, possivelmente não, é certo que você não vai conseguir trabalhar com autonomia. É certo que você não vai poder refletir. E é certo que você não vai poder criticar. Mas se cobra de todos os lados que você auxilie na formação de críticos reflexivos, mas sendo mandado, sendo pau mandado, recebendo ordens. E as ordens vêm de todos os cantos. O professor não tem liberdade para planejar. Muitas vezes um coordenador não trabalha como alguém que ande junto e que dê apoio e que dê suporte, mas como um simples fiscalizador da prática do professor. E daí que se tira a autonomia completa do professor. Não estou falando aqui que não se deva existir hierarquia. A hierarquia existe. A hierarquia é necessária também, em muitos casos. Embora a gente pense que, já que estamos falando tanto de um novo modelo de educação, né, há tantos anos que se fala aí um novo modelo de educação, apesar das nossas salas de aulas se parecerem muito com as salas do século passado, ainda que se fale muito nessa questão de reflexão, de crítica, de autonomia, a gente vê que o tempo inteiro você vai sendo podado. O tempo inteiro você vai sendo podado. Né? Aquilo que diz para o seu aluno não fazer, fazem com você. Lhe cortam as asinhas. O tempo inteiro. Professor não pode ter asinha. Professor em escola particular trabalha de acordo com aquilo que a escola dita. De acordo com aquilo que a escola diz. Nós queremos isso. E se você não quiser trabalhar com isso, então você sai. Tá? Tudo bem. É uma escola privada, né? Às vezes não trabalha diante daquilo que se supõe que seja o mais adequado para o presente século.
E daí que você perceba também que o MEC não fiscaliza, e que ninguém fiscaliza escola particular. As escolas particulares andam de acordo com aquilo que elas consideram que é o correto. Olha só, gente, escola particular tem autonomia, né? Escola particular tem autonomia. Professor de escola particular, não. Mas a escola particular tem autonomia para trabalhar com aporte teórico que ela considere mais adequado. Se a escola particular quiser, por exemplo, levar cópia de atividade de letra cursiva para a educação infantil numa turma de 4 anos, ela fará, porque ela tem autonomia. A iniciativa privada tem autonomia no país. Agora, você, professor, não tem autonomia nenhuma em escola particular. Saindo aí do viés da escola particular e vindo aqui para a escola pública, né, gente? Que a gente não fica só preso num espaço e diz assim, isso aqui é assim e aqui é melhor. Não, gente, não tem muita diferença, não. Quando você chega numa escola pública, como a colega acabou de colocar agora há pouco, é muito cacique para pouco índio. Quando você chega numa escola pública, o que é que acontece? O tempo inteiro vai ter cacique mandando. Vai ter cacique dizendo isso não pode, aquilo não pode, aquilo ali não pode, isso aqui também não pode e isso também não pode. Ninguém está perguntando para o professor se o professor tem condições de fazer aquilo. Ninguém perguntou para o professor se ele fez um estudo para saber se aquele projeto era interessante aplicar. Muito pelo contrário. Há escolas, inclusive, e há municípios, inclusive, em que a secretaria dita os projetos que serão feitos pelas escolas. É um negócio extraordinário, assim. Eu falo extraordinário não de bom. Eu falo extraordinariamente absurdo. Extraordinariamente absurdo. Imagina só. Você vai para a faculdade, passa lá 4 anos, ou 3 anos, dependendo do curso. Dizem que agora 5 anos. Aí você aprende que os projetos devem ser feitos de acordo com o interesse dos seus alunos, observando o seu contexto social, observando a realidade em que eles estão inseridos. Observando as falas deles, fazendo o processo de escuta deles, tudo isso. Tudo isso nas formações você ouve também. Formações essas, muitas vezes, dessa secretaria, que envia o projeto pronto. Aí as secretarias dizem assim, vamos tratar professor que nem menino pequeno. Menino pequeno, né, gente? Menino pequeno que não é esclarecido, menino pequeno que não tem autonomia, menino pequeno que precisa ser mandado o tempo inteiro, né? Vamos pegar, é o que eu falo para os colegas, chicote no lombo. É o tempo inteiro. Só falta chicote na mão, não falta mais nada. Não falta mais nada. Para alguma secretaria só falta chicote na mão. Para pegar e dar no lombo de professor que se rebelar. Professor que, sabe, se inclinar a fazer o trabalho da forma que ele julga apropriada. Então, os projetos vêm da secretaria. Aí todo ano a secretaria manda lá meios de comunicação, meios de transporte, higiene, todo santo ano. 4, 5 projetos ditados pela secretaria, que diz para você, forme alunos críticos e reflexivos, como já está, a princípio, cerceando a liberdade do professor, essa liberdade que ele tem de observar a turma dele, a liberdade que ele tem de conversar com seus alunos, de compreender o interesse dos seus alunos e também o interesse dos alunos. Imagina só, as crianças, todo ano elas já sabem o que vai acontecer. Aqui na minha região, chegando agosto, a minha filha mais velha tem 20 anos, e ela fala assim, meu Deus do céu, já vem o projeto folclore de novo, né? O folclore está ali preso há um mês. A Páscoa está presa há um mês, o Natal está preso há um mês, e assim, é dessa forma, o folclore está preso num mês. E naquele mês tem que ter aquilo, porque se não tiver aquilo, vai ter gente que morre. Como é que você vem me falar de autonomia? De criar, ai, gente, perdi até o termo, me deixa indignada. Como é que você me vem falar de formar, auxiliar na formação de críticos e reflexivos quando você, professor, não tem voz?
Quando você, professor, não pode falar. Quando você, professor, não pode se expressar. Quando você, professor, não pode conversar com a sua turma e decidir com ela o projeto que você vai colocar em prática naquele ano. Como que pode isso? Como que isso acontece? Cadê a autonomia do professor? Onde está? Meu colega disse aqui que chega a ser piada. Chega a ser piada. Chega a ser piada. E é o que eu posso falar para vocês de escola particular, que fazem tudo que seu mestre mandar? É isso ou rua? Infelizmente, é isso ou rua. Na iniciativa privada, ou você anda de acordo com o que a escola deseja que você faça, ou você vai para a rua. Não tem o que você fazer, tá? Mas você, professor que é concursado, você, professor que está aí sossegadinho, sabe? Por que não se rebela? Por que não se rebela? Por que aceita? Por que todo mundo aceita? Vão sendo o tempo inteiro. Vão mandando em vocês, mandando, e vocês vão aceitando. Por que vocês aceitam? Vamos fazer aqui uma reflexão rápida. Vocês aceitam por quê? Vocês aceitam porque vocês têm medo de perder emprego. O que eu acho praticamente impossível de acontecer, mas não sei, né? Nunca se sabe. Vocês aceitam porque tem medo da perseguição? Porque existe realmente. Às vezes, a secretária de educação pega no seu pé e joga você lá para um povoado bem distante para você sofrer. Já aconteceu aqui. Casos de perseguição mesmo política. Por isso que você não se rebela. Você não se rebela por quê? Porque você aprendeu e você já traz esse ranço do sistema de que você tem que obedecer ordem sempre, o tempo inteiro. Será que é por isso? Você não se rebela por isso? Porque você aprendeu, você internalizou que você tem que obedecer ordens? Formaram você para ser crítico e reflexivo? Eu estava fazendo, gente, uma reflexão com os colegas outro dia acerca disso, né? Nós estamos aqui trabalhando para auxiliar na formação de alunos críticos e reflexivos. Cartilha de pedagogo. Chega a ser chato ouvir isso, eu já repeti isso umas 100 vezes aqui, que é para vocês internalizarem bem o que é que estão dizendo para que a gente faça. Vocês acreditam que se nós conseguirmos, apesar do sistema, cumprir essa tarefa, esta missão, de formarmos alunos críticos e reflexivos, esses alunos vão ser professores como nós? Esses alunos aceitarão ser professores como nós? Esses alunos aceitarão serem meros cumpridores de ordens? Esses alunos aceitarão que todo mundo dê pitaco dentro da sua sala de aula? Aceitarão? A colega está dizendo aqui, eu me rebelo. Falo, me coloco, sou exposta ao grupo como quem não concorda, mas eu não ligo. No mínimo, se você pode falar, você fala. Não concordo com essa determinação da SEDUC. Por que eu não concordo com essa determinação da SEDUC? Porque a SEDUC compreende que não pode enviar os projetos prontos e acabados para as escolas. Porque nós temos alunos diferentes, nós temos comunidades diferentes. Nós somos os professores em sala de aula e somos nós que decidimos, junto com os nossos alunos, o que nós queremos trabalhar, as temáticas que nós queremos explorar. Como que pode a SEDUC vir me falar de alunos críticos e reflexivos e querer editar os projetos que eu vou aplicar dentro da minha sala de aula? Como que eu sou um professor? Observo, por exemplo, tá lá, estou trabalhando determinado projeto que a SEDUC me mandou. Aí, de repente, o meu aluno teve uma fala, os outros colegas todos começaram a falar e a ter interesse por aquele tema e eu não posso aplicar o tema. Porque eu não tenho autonomia de criar o meu projeto. Não tenho autonomia nenhuma, eu não posso decidir, eu não tenho poder de decisão. Não tenho. Porque a SEDUC entende que eu não posso ter o poder de decisão. A SEDUC entende que eu só posso seguir regras. É isso que a SEDUC entende. Que eu tenho que seguir regras. E só as normas, as normativas. Ou seja, tem que andar de acordo com aquilo que eles querem. Né?
E cadê os professores para brigarem por sua autonomia? Cadê os professores para se juntarem e dizer, a gente não aceita isso? Cadê os professores para numa semana pedagógica? Muitas vezes na semana pedagógica levanta-se um professor, um único professor, que é o chato, que na visão de muitos é o perturbado, que na visão de muitos é o encrenqueiro, é o falador, é aquele que quer aparecer. Na visão de muitos, o professor que se rebela é só isso, é o encrenqueiro que não quer aparecer, né? Eu sempre falo que a gente é que nem sabe, é difícil. Querem me transformar, às vezes, num parafuso, para você apertar lá no sistema, sabe? E chegar, não vai rolar. Não vai rolar, não vai mesmo. Porque eu espirro. Eu não vou me encaixar no sistema simplesmente porque querem que eu me encaixe no sistema. Aí, de repente, numa semana pedagógica, um professor que não quer se encaixar no sistema, um professor que quer brigar pela autonomia dele, levanta-se e diz, olha, eu acredito que a Secretaria de Educação, a SEDUC, está equivocada no momento em que envia os projetos prontos e acabados para que nós executemos. Então, somos meros executores. Não temos autonomia nenhuma. O nosso aluno não tem direito nenhum de escolher a temática que ele quer estudar. E aí a SEDUC depois vai vir com o discurso de que a gente tem que formar alunos críticos e reflexivos e que a gente tem que dar conta de fazer um monte de coisinhas que está descrito nos projetos que não tem nada a ver com a realidade e que a gente tem que dar conta de que a criança tem interesse por um projeto que ela está estudando todo santo ano. Essa criança passa no primeiro ano, higiene e saúde. Passa no segundo ano, higiene e saúde. Vai para o terceiro ano, higiene e saúde. Vai para o quarto ano, higiene e saúde. Essas crianças estão calejadas dos mesmos projetos todos os anos. Alguém ouviu as crianças? Eu acredito que as crianças precisam ser ouvidas. É preciso fazer um processo de escuta das crianças para se elaborar projetos. Para que algo seja feito de forma efetiva, de forma eficaz. Porque, não sei você, mas se me oferecerem algo que eu não gosto, eu não vou engolir. E crianças não são como nós. Nós aprendemos no sistema antigo que era só colocar a comida na nossa boca e a gente engolir. A gente não tinha o direito de jogar fora. As crianças de hoje, elas compreendem que têm direitos. Elas compreendem que elas não têm que engolir tudo que é jogado na boca delas, tá? Mas aí vem uma questão de hierarquia. O oprimido, oprimido. E o que foi oprimido querendo ser o opressor. Aquilo que Paulo Freire fala, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Isso é uma fala que eu já usei, gente, em tantas formações e que eu acho espetacular. Numa educação que não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. O sonho do oprimido é oprimir. Olha, observe quem vem chegando aqui, o meu gatinho. Então, o que é que acontece muitas vezes? Você observa que há colegas que estão na sala de aula com vocês e eles têm uma visão. Quando eles chegam na coordenação, eles têm outra. Quando eles vão para a Secretaria de Educação, o discurso deles é outro, né? No fim, eles trabalham de acordo com os discursos que eles vão internalizando de setor em setor. Parece que quando chegam na coordenação, esquecem que foram professores, né? A Elisa está perguntando, será que o sistema entende isso? Elisa, o sistema não entende nada. O sistema entende que você deve fazer o que está especificado, o que está na normativa. O sistema entende que você segue regras, pura e simplesmente. Ou você se rebela contra o sistema e faz valer, muitas vezes, o que é lei. Por exemplo, o piso não é respeitado em muitos estados. Por exemplo, o direito ao planejamento, a hora que você tem para fazer o planejamento, não é respeitado em muitos estados. E muitos colegas ficam por assim mesmo. Porque, no fim, boa parte se acomodou. Boa parte se acomodou. Então, o que eu falava para o professor outro dia, aqui no debate, aqui no grupo.
Quando ele falava a respeito de escola particular e tal, e tudo mais, e por que os professores não faziam nada para mudar essa realidade, o que é que os professores poderiam fazer, isso a nível de escola particular, e eu falo para vocês, sinceramente, a nível de escola particular, sinceramente, eu acho que não tem muito o que fazer, não. Há poucos municípios em que a SEDUC ou que o sindicato consegue aí penetrar nesse espaço para poder promover alguma mudança. Mas, na grande maioria dos casos, não dá. E aí eu conversava com um colega, a gente discutia aqui no grupo a respeito disso. Como é que se promove mudanças? Como é que se faz mudanças? Como é que a gente influencia? Numa escola particular, praticamente impossível. A gente conversa com os donos. A gente tenta falar com os pais. Mas, realmente, é seguindo a normativa. É aquilo que o seu mestre mandar. É que nem boca de forno. Lembra a brincadeirinha? Boca de forno, forno. Faz o que eu mando? Faço. E se não fizer? Bolo. É isso aí. Você já estava aprendendo lá na educação fundamental 1, lá no iniciozinho, no primeiro ano, que se você não fizesse era bolo. Se você não fizesse era bolo. Tome, 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 tome. É só isso. Se você não fizer, se você tiver no sistema particular e você não fizer, rua. Se você tiver no sistema público e você não fizer, perseguição. Porque rua é difícil de botar, mas perseguição vai ter. Sempre tem. E muitas pessoas não fazem por medo. Né? E aí você não briga pelo seu aluno porque você tem medo. Você não briga pelo seu aluno porque você pensa, poxa, eu vou brigar pelo meu aluno aqui e aí de repente eles vão me jogar lá nas cucuia. O que é que eu faço? Me calo. Mas se todo mundo se calar? Gente, o sistema tá aí para ser mudado. A gente não muda nada calado. Infelizmente, nesse país, para você conseguir que o seu direito seja respeitado, incrivelmente, é um país que tem muitas leis. Muitas leis. Mas que você tem que estar o tempo inteiro brigando para poder a lei ser respeitada. O tempo todo, o tempo todo. O tempo todo. E aí a gente tem aquele discurso fatalistas de colegas que estão no ensino público. Não falo nem dos colegas de ensino privado, gente. Eu me compadeço dos colegas de ensino privado. Muitas vezes da exploração que eles sofrem. Se você é de escola privada, olha, me compadeço realmente do que vocês têm que passar. Do número de painéis que vocês têm que fazer todos os meses. Né? Das salas que vocês têm que limpar. E de como dizem para vocês que é uma coisa totalmente natural que vocês façam o trabalho da faxina. Né? Qualquer um pode achar, eu acho que é exploração. Mas, enfim, é muito melhor para muitos colegas acreditar que fazer uma faxina é algo inerente à profissão dele do que ele entender que está sendo explorado e fazendo uma função que não é a função dele. Né? Infelizmente. E muitas vezes você fechar o olho para aquilo que está acontecendo e você acreditar e aceitar naquilo como uma verdade, como algo bom para você, é muito melhor. Muito melhor do que você pensar que você está passando por aquilo. Então, muita gente internaliza o discurso de que não, a gente faz isso porque é melhor para as crianças, a gente faz isso porque é melhor para a gente, a coordenadora manda na gente para poder facilitar o nosso trabalho, ou isso, ou aquilo. É muito mais fácil acreditar nisso, né, gente? Muito mais fácil acreditar nisso. Porque pelo menos você não sente a dor de que você não tem autonomia nenhuma, de que você não toma decisão nenhuma. Embora tenha muita gente que não gosta de tomar decisão também. Mas eu não tô falando desses, tá bom? Se você é daqueles que não gosta de tomar decisão, se você é daqueles que gosta de fazer só o que o seu mestre manda, tudo bem, a live não é pra você. A live é pra gente aqui, que é mais, como diz o pessoal aí, perturbado, encrenqueiro. O pessoal que quer ter autonomia, né? E eu falava pro colega o que, colega? Escola particular não quer gente como a gente lá. Não quer. Escola particular não quer pessoas, não quer professores, não quer empregados que sejam críticos, que sejam reflexivos. Não serve esse tipo de gente para eles. Não serve. Na sua grande maioria, é claro que há escolas e escolas particulares, mas na sua grande maioria não querem professores críticos e reflexivos. Não querem professores que pensem. Não querem professores que reflitam sobre as suas práticas. Não querem professores inovadores. Eles querem pessoas que repitam. O gatinho tá porque tá querendo participar da live. Eles querem professores que repitam apenas.
que fiquem o tempo inteiro só fazendo aquilo que é mandado. E você pensa que escola pública quer professor encrenqueiro? Quer professor que briga? Quer professor que quer ter autonomia? Escola pública quer? Não. Gestor de escola pública quer professor que pensa, que é crítico e que é reflexivo? Não. Não quer. Isso é discurso de dizer que quer professor que faça isso, que faça aquilo. É raro um gestor que queira, né? Pegou o ranço na gestão, muitas vezes, de que gestor é para mandar. De que gestor é para ditar ordem. Entendeu? Que é para isso. Mas não é. Né? A gente fala aí tanto de gestão democrática. Né? Olha quanta hipocrisia nos nossos discursos. A gente fala tanto em gestão democrática. Em que a família tem que andar junto. É tanto discurso, gente, internalizado e não colocado em prática. Freire diz que a gente tem que fazer, como é que ele fala, gente? Quem tiver a fala exata me diga. Que a gente tem que trabalhar até o momento que a nossa fala seja a nossa prática. Que a nossa fala seja a nossa prática. Tem colegas que não conseguem ficar numa escola que está cerceando a sua liberdade. Não conseguem mesmo. A colega está dizendo aqui que ficou quanto tempo, colega? Apenas 3 meses, né? Por ter autonomia, por ser um ser pensante. E eu acredito que quando contrataram você, imaginaram que você não era uma pessoa que pensava. Imaginaram que você não era uma pessoa crítica, que você não era uma pessoa reflexiva. Porque se tivessem compreendido que você era uma pessoa crítica, uma pessoa reflexiva, você não teria sido contratada. Ninguém quer uma Gigi na escola, gente. Bota isso na cabeça de você. Ninguém quer. Ninguém quer uma Gigi na escola. Né? Quem conhece Gigi do jeito que ela é, crítica e reflexiva, não quer. Me peguei muitas vezes em coordenação tentando dar ideias para a coordenação, para a orientação. Tipo, por exemplo, a gente sabe que tem um modelo aqui no município, já deve ter até mudado, não sei, gente. Estou falando da minha realidade há alguns anos atrás, quando eu estava em sala, não estou em sala agora, tá? Tinha um modelo que era assim, iniciavam a reunião, o AC, né? Em alguns lugares HTPC, acredito. Iniciava-se aqui o AC, que a gente chama de AC aqui. E aí, texto reflexivo, leitura de memória registro, que era a memória do que tinha acontecido na outra ocasião. Em seguida, uma dinâmica de grupo. Acabava a dinâmica de grupo, a fala dos professores. Depois, lanche. E aí, cada professor se reunia com os colegas de determinada turma. E aí, trabalhavam, fazia o planejamento da semana. E eu sempre questionei esse modelo. E eu falava, esse modelo pode ser mais prático. Vocês não acreditam que esse modelo pode ficar melhor? A gente vem aqui a cada 15 dias para ouvir um texto reflexivo e fazer uma dinâmica. E sentar junto com os nossos pares da mesma turma para fazer um planejamento. Por que a gente não pode fazer diferente? Por que vocês não deixam um professor responsável pelo AC? Por que só fica o orientador e o coordenador à frente? Por que vocês não colocam um professor? Aí eu falava o seguinte, vamos colocar um professor, gente? Assim, essa semana o professor vai e fala sobre como foi a experiência dele em sala de aula e traz aí contribuições de como ele trabalhou a questão da disciplina, de como ele trabalhou aí com o processo de leitura e de escrita, que a gente estava ali do 1º ao 5º ano. Você sabe que tem dificuldades ortográficas do 1º ao 5º ano. Há coisas que no Fundamental 1 dá para socializar com todo mundo e todo mundo tira um pouco, entendeu? Todo mundo tira um pouco. E aí o que acontece? Você pega e muda o formato desse AC, você tá vendo que não tá funcionando. Você tá vendo que não tá dando certo. Quando acaba esse AC, quem vai ficar pela memória registro? Ninguém quer nem fazer a memória registro. Né? Os professores fazem memória dos relatos. Aqui chama memória, gente, que é um relato, uma reflexão de cada professor sobre como foi a sua semana, os seus 15 dias, a sua quinzena. Os professores nem faziam. Era praticamente obrigado a fazer. O professor ser obrigado a refletir sobre a sua sala de aula. Eu fazia com todo prazer, eu adoro, sempre adorei fazer as memórias. Nunca gostei de fazer registro, de dizer o que estava acontecendo, de fazer uma espécie de ata.
Mas eu sempre gostei de falar das minhas práticas em salas de aula. Eu sempre gostei de chegar e dizer assim, olha, gente, eu trabalhei com isso, foi interessante, eu trabalhei com aquilo, foi interessante e tudo mais. Mas, gente, não dá. Não dá porque muitas vezes a coordenação se fecha. A coordenação vem e ela toma conta do AC e ela faz todo o AC. E aí o professor diz, deixa os colegas falarem. Ah, não, não funciona. Ah, não, não dá certo. É a mesma coisa que dar murro em ponta de faca. Não me calei, nunca me calei. A colega disse aqui que tem medo de perder o cargo, colega. Não sei no seu município, assim. Eu trabalhei aqui na rede pública por alguns anos, tá? Com salário irrisório, passando perigo em beira de estrada e tudo mais. E chegou, pegando carona. E chegou um momento que eu pensei, né? Isso tá errado. Isso não tá certo. Aí, a gente foi até a secretaria e resolveu o problema. Olha, estou ficando numa beira de estrada todas as noites. Estou sofrendo... estou passando frio. Os meus alunos têm que ficar comigo na beira da estrada. Estou sujeita a ser estuprada. Estou sujeita a passar um mau elemento e me matar. A prefeitura, a secretaria vai se responsabilizar caso aconteça alguma coisa comigo? Aí você vai até a Secretaria de Educação. As pessoas morrem de medo de secretário de Educação. Os colegas morrem de medo de secretário de Educação. É um absurdo que você tenha que ter medo de alguém que está acima de você em hierarquia. Quando se diz que a gestão precisa ser democrática. Quando se diz que vocês precisam conversar. Gente, eu nunca fui mandada embora. Nunca. Nunca fui mandada embora. Alguém ligou para uma antiga diretora minha e disse que eu era inimiga política deles. Eu, inimiga política? Perguntaram para a diretora, por que é que você pediu essa pessoa no seu quadro? Uma inimiga política da gente. Eu não sou inimiga política de ninguém, não tenho amigos políticos, quanto mais inimigos políticos. Nunca tive e nunca terei. Por que isso? Ah, porque é inimiga política da gente. Mas me tiraram do espaço? Não. Porque quando as pessoas sabem que você entende dos seus direitos, quando as pessoas sabem que você vai encrencar, quando as pessoas sabem que você, se por acaso você sofrer perseguição, você vai dar um jeito. Você vai procurar 1000 instâncias, você vai pagar advogado, você vai em Ministério Público, você vai virar o mundo do avesso. Eles não querem comprar essa briga muitas vezes. Mas quando eles sabem que você vai se acovardar, que você tem medo deles, eles pisam. E pisam duro, tá? Pisam firme, pisam com vontade. Quantos e quantos colegas morriam de medo da secretária de Educação desse município? Nunca tive medo de secretária de Educação. Por que eu vou ter medo de secretária de Educação, minha gente? É uma funcionária pública como eu. E mais do que isso, trabalha por indicação política. Não sei aí no seu município se secretária de Educação trabalha por concurso. Mas até onde eu sei, na maioria dos estados, na maioria dos municípios desse país, é indicação política. Muitas vezes nós temos secretárias que nem são tão competentes. E é diante dessa incompetência que você percebe que você não tem autonomia nem para elaborar um projeto, porque a SEDUC envia. Porque a SEDUC diz, é assim que a gente quer. Porque a SEDUC diz, é como seu mestre mandar. Quanto mais esclarecida, quanto mais articulada, quanto mais entendedora dos seus direitos, mais você vai incomodar mesmo. É isso mesmo, Kenny. Quanto mais você compreende, quanto mais você fala, mais você incomoda. E você incomoda mesmo. Eu era contratada. Sempre fui contratada. Mas nunca deixei de falar. Sendo contratada, com 3 filhos para dar comida. Aí as pessoas diziam assim, você não tem medo de perder o seu emprego? Porque assim, você tem 3 filhos para dar comida. Aí eu pensava, eu tenho 3 filhos para dar comida, sozinha. Né? Que complicação aí. Mas eu não vou falar que no meu contra-cheque está escrito monitor.
e que eu sou professora, que eu trabalho como professora, claro que eu vou falar. No mínimo, o que eu tenho é voz. Ah, mas se o orientador levar até o prefeito vai lhe mandar embora. Não tem problema. Infelizmente é assim. Nunca fui mandada embora não, tá, gente? Também não tô dizendo pra vocês que, sabe, não sei como é que é aí no município de vocês, não sei os problemas que vocês enfrentam, mas pelo amor de Deus, gente. No mínimo, vocês têm que perceber que é muita hipocrisia. Eu não sei se vocês percebem assim, mas é muita hipocrisia. É uma hipocrisia sem tamanho. Né? A Luciana disse que é a realidade do Brasil, por isso eu pedi demissão do meu cargo como pedagoga e nunca me arrependo. Hoje eu sou artesã e vivo em paz. Pois como pedagoga que ama a profissão, eu trabalhei 10 anos, vivi estressada. Gente, é complicado quando você ama tanto a sua profissão. E eu falo para os colegas, gente, se vocês verem que não está dando certo aí, que está difícil, que realmente vocês não vão conseguir, faz o seguinte, faz voluntariado. Sabe? Trabalhe em outra coisa. Trabalhe em outra coisa, faça outra coisa. Vá ser feliz fazendo outra coisa, tá? Se você vê que você não vai conseguir nada em educação, se você já desistiu da educação? Eu não desisti ainda. Se você já desistiu da educação, vai fazer outra coisa. E aí, para você se realizar enquanto professor, se é isso que você ama, faz voluntariado. Aí você vai poder, sabe, montar aí a sua contação de história. E aí dizer para um colega, e aí, eu posso dar uma aula hoje lá na sua sala? Para minha realização profissional? Aí você está fazendo algo que está fazendo por amor. Você está fazendo algo com autonomia. Vai ser por amor porque você não vai ser compensado. E vai ser com amor porque é algo inerente à profissão da gente. Amor. Afeto. Mas assim, se você está em sala de aula triste, depressivo, acabado, sabe? Se você todo dia entra e você tá já com cara de choro, se você não gosta mais daquele ambiente, se você não suporta mais aquelas pessoas, ai, gente, faz outra coisa. A colega disse que saiu e abriu a escola dela. Vende sacolé? Eu vendi suco na rua. Ou você se apaixona novamente pela sua profissão e aprende que você precisa ter voz. E aprende que você precisa aprender a falar. Sabe? E aprende que se estão cobrando que você auxilie na formação de pessoas críticas e reflexivas, precisam compreender que você é crítico e que você é reflexivo também. Você não pode chegar numa formação de professor, simplesmente escutar o que o professor está falando e dizer amém. 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 Porque a proposta do professor que está ali formando, é que você auxilie na formação de pessoas críticas, de pessoas que pensam, de pessoas que refletem, de pessoas que andam de acordo com os seus ideais e que, sabe, criam os seus projetos, que criam as suas expectativas acerca de sala de aula, criam os seus objetivos e tentam alcançar os seus objetivos. Mas como é que pode, minha gente, você adentrar uma sala de aula e não poder aplicar o seu projeto? Você escutar o seu aluno pedindo, sabe? Para poder ver outra coisa, para poder compreender outro universo, para saber, para ter outras informações. Como? E aí você não pode fazer? Porque a SEDUC não deixa? SEDUC não deixa? Você quer colocar um alfabeto na sua sala de aula e a SEDUC diz assim: você tem que colocar o alfabeto em ordem aleatória. Porque se a secretaria chegar e esse alfabeto tiver na ordem alfabética, meu Deus do céu, você arrumou uma confusão. Você só pode fazer aquilo que seu mestre mandar. A Valéria quer saber o que eu achei da colocação. Valéria, deixa eu ver se eu acho aqui a sua colocação. É muito comentário, Valéria, vai subindo. Vai subindo. E Valéria, não encontrei mais o seu comentário. Mas enfim, gente. O colega disse que é muito abaixo, mostra o fundo. É verdade, no popular, né? Rosemeira, jamais desisto. Sou feliz no que faço. Faço com amor. Às vezes me estresso, mas eu tenho voz. Sou apaixonada pela educação. Tenha voz, gente. Cala a boca, não. Se você cala a boca, é pior. Tá bom? O Silvanei diz que quanto mais você fala, mais você incomoda. Isso é fato. E sofre perseguição. Sofre mesmo, gente.
Sofre. Uma colega colocava na Conferência Nacional de Educação, na CONAI aqui do município, alguns anos atrás. A antiga secretária de Educação estava no recinto e era secretária na época em que ela foi removida, e ela disse que foi perseguida. Ela disse: falei algo que não gostaram. Me colocaram numa comunidade distante, onde eu não podia voltar todos os dias. Eu tinha que ficar a semana inteira lá. Fizeram de caso pensado. Fizeram para me calar. Fizeram para cercear minha liberdade, para quebrar minhas pernas, para tirar minha autonomia. Mas eu estou aqui hoje e estou falando. A secretária era uma, agora é outra. Mas eu continuo aqui. Passei os anos que a secretária estava dentro da secretaria, passei esses anos comendo pão com o diabo amassou numa comunidade distante, mas aprendi também muito com essa comunidade. Nessa comunidade eu cresci. Nessa comunidade eu me fiz um professor melhor. Então até a perseguição é boa para você se você souber tirar proveito. Até a perseguição é boa para você se você souber tirar proveito. Mas você precisa compreender que no momento que você fala, você incomoda. E no momento que você incomoda e é de escola pública, você vai ser perseguida. O que é que eu faço hoje? Iraci, hoje eu sou blogueira. Há 10 anos eu trabalho com educação. Não deu para ficar no sistema. Espirrei do sistema. O sistema não era para mim. Passei um tempo catando latinha lá no lixão. Passei outro tempo vendendo suco. Passei um tempo fazendo faxina. E hoje eu faço educação. Faço educação com os meus colegas. Faço educação com amor, com muito amor. Faço educação por amor, por muito amor. Mas também ganho a minha vida através da educação. Ai de mim se não fosse educação. Não sei fazer outra coisa na vida. Não sei estar realizado em outro espaço na vida. Já fui garçonete. Eu já fiz muita coisa na vida. Muita coisa. Mas eu sempre volto. Eu falo para os colegas, eu saio da educação, mas a educação não sai de mim. Não tem jeito, não tem para onde eu ir. Ainda quando eu não estava na educação, se chegasse alguém e me pedisse ajuda, eu estava ali para estender a mão. Eu estava ali para pensar em como fazer um projeto. Sabe? Eu acho que papel de coordenador, papel de gestor, papel de orientador, não é cercear a liberdade de professor. Não é podar professor. Não é tirar a autonomia do professor. Papel de coordenador e de orientador é caminhar junto, é orientar, é nortear o colega. Se você acha que determinada prática que o colega está tendo não é das mais interessantes, mostre coisas novas para o colega. Chega até o professor e diz: olha, eu tenho isso aqui. Eu sei que você trabalha dessa forma há muitos anos. Eu não gostaria de cercear sua liberdade, eu não gostaria de tirar sua autonomia, mas eu tenho isso aqui que pode ser útil. Se você está enfrentando dificuldade, se você está lidando com indisciplina, se você está muito cansada, muito estressada, talvez isso que eu estou lhe indicando seja a solução. Que tal tentarmos? Isso é uma fala de alguém que quer caminhar junto. Isso é uma fala de alguém que vai nortear a prática pedagógica de alguém. Isso é uma fala de quem orienta. Não uma fala de quem manda. Mas a gente vê dois extremos em coordenação e orientação. Dois extremos. Extremo 1. Manda-se demais. Traga o seu plano, deixa eu fazer vista, deixa eu ver de novo, fazer de novo. Faça de novo, tá errado. Faça de novo, tá errado. Faça de novo. Esse é o extremo. Sabe qual é o outro extremo? Deixar correr. Tem gente em escola, tem professor na escola que disse assim: o orientador só orienta uma professora. Só caminha junto com a professora. Na hora que tem uma reunião de pais e mestres, ela fica com a turma para poder a professora fazer uma reunião mais sossegada. Na hora que é a gente, ela não fica. Até disso tem. Até disso tem. Sabe? É triste você trabalhar sem autonomia. É triste você não poder pensar. É triste você não poder refletir. Porque quem não pensa a prática, quem não reflete a prática e quem não tem autonomia para criar os seus projetos, não faz educação de forma eficaz. Fica só cumprindo ordens. Aí fica ali dando murro em ponta de faca, fazendo o aluno ter interesse por algo que o aluno não tem interesse. Que o aluno não quer mais ver. Ele está calejado, está cansado. Está
cansado. A Vanessa está dizendo aqui que numa escola que ela trabalhava, tinha coordenador e gestor que não entendia nada da educação. Tem muita gente, tem até desvio de função, gente, desvio de função. Tem gente que é da área da saúde, está na área da educação. Entendeu? Fazendo educação sem compreender o que é isso. Sem nunca ter botado um pé no chão de escola. Aí lê meia dúzia de livros e vem pra cá mandando a gente. Meia dúzia de livros não faz um professor não, viu, gente? Uma dúzia de livros não faz um professor. Não faz. Professor se faz no dia a dia. Professor se faz constantemente. Professor se faz com experiência. Professor se faz na troca, na interação, na troca de experiência um com o outro. Professor se faz na caminhada, no dia a dia, no chão da escola. Mas tem muita gente que nunca botou o pé no chão da escola. E são os nossos superiores. São pessoas que de educação só conhecem o que está posto no livro. E os documentários que eles assistiram com salas de aulas perfeitas com meia dúzia lá dentro. E estão mandando na gente, como generais. Estão fazendo de nós os seus alunos não críticos, os seus alunos não reflexivos, os seus alunos que não podem ter autonomia. Essa é uma realidade nesse país. E isso precisa mudar. E como é que muda? Aí as pessoas vêm com discurso fatalista, não muda nunca, porque não tem como mudar. Tem como mudar. Tem. Se vocês se unirem. Se vocês fizerem alguma coisa a respeito. Se no momento de uma greve não tiver furando greve. É incrível como se fura a greve nesse país. Você faz uma... Desculpa, gente. Você faz uma mobilização e aí chama os colegas. Aí o que é que os colegas fazem? Vão para a sala de aula dar aula. Ou, não vou ficar no meio do sol, vai para casa. Enquanto você tá lá se lascando no sol, tem colega em casa comendo pipoca, tomando Coca-Cola, esperando que você consiga garantir o direito dele. E ele não tá fazendo nada porque não quer. Porque diz assim, não acontece nada, não muda nada. Não muda nada, é assim mesmo, sempre foi assim, vai ser assim sempre. Gente, se todo mundo pensasse que sempre foi assim e que vai ser assim sempre, a gente não teria nem uma lei de piso. Não teria direito a hora para planejamento. Se todo mundo pensasse que é assim mesmo, você, professor, não teria nem salário. Se todo mundo achasse que greve não resolve nada, que tipo de escola nós teríamos? Já não é das melhores. A valorização já não é das melhores. Aí fica nessa luta suicida. Paulo Freire que usou essa expressão, gente. Luta suicida. É uma luta suicida, gente. Essa luta que você fica dentro da sala de aula só falando mal de pai e mal de governo é uma luta suicida. Só desabona você. Quando você vem na rede social só falar mal de pai, de aluno, é uma luta suicida. O que vocês devem conseguir dos pais é apoio. O que vocês devem, quando forem fazer uma mobilização, é fazer uma reunião de pais, é chamá-los e é dizer, olha, nós precisamos fazer isso pela nossa escola. Nós precisamos fazer isso pelos nossos salários e nós precisamos fazer isso pelos nossos alunos. Porque o tempo que eu não tenho de direito garantido de planejamento, eu não planejo uma aula melhor para o seu filho. Então você vai se unir comigo? Isso é uma luta de verdade. Essa luta de vir na rede falar mal de pai... Não corrobora para o quê, gente, na nossa luta, na nossa greve? Para que serve? A gente chega na rede social e fica falando mal de pai. Chega em grupo de professores e fica falando mal de pai. Tá cheio de pai lá dentro. Não pensa só tem professor, não. Nesse aqui a gente já fala, tem pai, que a gente aceita pai e aceita mãe sim. Aceita avó, aceita sobrinho, aceita quem quiser fazer educação com a gente. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, que a gente não tem nada para esconder. Tá tudo aqui para todo mundo ver. É bom que eles observem os nossos esforços. É bom que eles observem o quanto a gente se doa. É bom que eles observem o quanto a gente se dá por educação. É bom que eles observem o quanto nós estamos cansados. Que eles observam o quanto nós estamos calejados. Que eles observam que para ensinar os filhos deles nós estudamos muito. É bom para tudo isso. E a gente quer pai como aliado. Você, professor sozinho, tem 8 pessoas na sua equipe, 10 pessoas numa escola pequena, 15 pessoas na sua equipe. Faz greve 15 pessoas,
faz greve com 15 pessoas. Mas se você tiver 200 alunos e eles tiverem 200 pais, 415 pessoas não faz melhor? 415 não faz melhor do que 15 sozinho? Pai é aliado. É por isso que a gestão democrática é tão importante. Porque você precisa ver os pais da sua escola como aliados seus. Você precisa pegar os pais da sua comunidade e trazê-los para dentro da escola. Para que eles compreendam como é que é feito. Para eles compreendam a dificuldade que é de se elaborar um projeto político-pedagógico. Para que eles compreendam como é difícil conseguir recursos. Para que eles compreendam que o que vocês ganham como escola gestora é pouco. Para que eles compreendam que o que a prefeitura dá de contrapartida é zero. Para que eles compreendam que no momento que o filho deles não tiver o direito respeitado, como quem tem aluno autista, que tem filho autista e não tem o direito respeitado, para eles procurarem no Ministério Público. Para que eles compreendam que não pode ser colocado 42 crianças dentro de uma sala de aula. Só que você é o professor, você é o técnico de ensino, é você que tem que chegar até esses pais e falar para eles, isso daqui é direito seu. Entendeu? A greve é necessária. É necessária. Não importa, não se pode dizer que greve não é necessária, porque sem greve nada acontece. O que você pode fazer enquanto pessoa que está aí criticando o direito de greve do professor é unir-se a ele para que essa greve acabe logo. Muito melhor do que você falar que filho de professor estuda em escola particular. Eu sou professora, nunca tive um filho em uma escola particular. Todos os meus filhos, todos os 4, nunca pisaram o pé numa escola particular na vida. Todos de escola pública, apoiei cada greve que aconteceu. Inclusive até as greves que o município não aderiu, eu apoiei. Porque quando teve aqui paralisação nacional, que tem todo ano, as escolas daqui estavam trabalhando, mas meus filhos estavam dentro de casa. Porque eu avisei para eles, não vão, vocês vão apoiar os seus professores. Ainda que eles não queiram se apoiar. Ainda que o sindicato não tenha feito nada, porque na época não fez. Né? Então esse discurso de dizer que professor tem muita greve, tem greve demais, e o professor tem filho em escola pública, isso é furado. Isso não existe não, tá, gente? Não existe. E a greve precisa existir sim, até porque o seu filho não perde nada com a greve. Seu filho não perde. A criança tem direito a 200 dias letivos. O tempo que nós ficamos parados fazendo greve, nós repomos. O filho de ninguém perde com greve. Isso é discurso furado. 200 dias letivo. Tem gente aí que ainda está cumprindo o calendário do ano 2017. Por que está cumprindo o calendário de 2017? Porque teve greve. Entendeu? Só por isso. Porque teve greve. Agora pergunta se Correio repõe dia de aula. Repõe dia de... que eles ficarem em greve. Pergunta se bancário repõe dia de greve. Não, mas professor repõe cada dia. O mínimo que os pais podem fazer pelos professores é vir até a rede social, já que não quer ir para a rua, torrar no sol. Ou já que não pode torrar no sol, é caminhar junto. É fazer uma escola pública de qualidade para o seu filho. E não se faz escola pública de qualidade para seu filho quando você não apoia os profissionais. Esses profissionais precisam de formação continuada. Esses profissionais precisam estudar. Esses profissionais precisam ter tempo para planejamento, para poder planejar uma aula melhor para o seu filho. E você, enquanto pai, pode simplesmente ir na rua e gritar junto com eles. Ou pode vir na rede social, em lugar de dizer, fazem greve demais, que são um bando de vagabundo, que são um bando de preguiçoso. Você deve vir aqui somar com eles. E dizer, eles estão certos. Sabe por quê? Porque o meu filho está numa sala de aula com 40 alunos e isso não está certo. Vai no Ministério Público. Se professor não pode ir no Ministério Público porque tem medo de perseguição, pai de aluno pode. Pai de aluno pode fazer valer. Paulo Freire dizia, falar em educação e não lutar por seus direitos é uma farsa. Clemerson, Paulo Freire disse também que ser professor e não lutar é uma contradição pedagógica. Você não pode ser professor e ser contra a greve, gente. Isso é um absurdo. Você ser professor e você não apoiar uma greve, que é algo que vai contribuir para a sua profissão e para a melhoria da educação do seu país. Esse fatalismo é o que o governo quer. A Érica disse que o ano letivo 2017 da Rede que Trabalha vai até 28 de fevereiro. Olha só!
Tem professor cumprindo o dia de greve do ano passado, nesse ano. E as pessoas vêm me dizer que as crianças estão perdendo. Perdendo o quê? Tem direito a 200 dias letivos. Terão os 200 dias letivos. Pode não ter no período que o pai queria. Aí pode desestabilizar aí as férias da família. E a família vai ter que tirar férias em outro período, vai ter que adiar essas férias para outro ano. Mas assim, se a família juntar seus professores e ir para a rua, a greve que está durando 3 meses duraria uma semana. Pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta. Essas greves aí que ficam aí um ano. Um ano não, né, gente? Que é demais. Mas fica aí, olha, eu já tô até exagerando. Mas essa greve aí que fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, é uma greve que pode ser resolvida rapidamente. É só a sociedade vir para perto. Se a sociedade vier lutar com os pais, você pode ter certeza. A gente resolve isso rapidinho. Mas querem fazer alguma coisa? Querem? Eu, enquanto mãe e professora, sou mãe e professora, coloco-me no lugar de cada pai, porque eu também sou mãe. Então, quando eu estou numa reunião pedagógica, na escola dos meus filhos, eu sou mãe. Se eu encontrar falhas na escola, eu vou apontar. Mas eu vou também apontar soluções. Vou, com certeza. Tá aí. Mas enquanto professor, eu vou compreendê-los também. Então é bom quando você está nas duas pontas. É bom quando você conhece os dois mundos. Porque aí você se coloca tanto no lugar de mãe como no lugar de professora. E você percebe, se não houver luta, não há mudanças. O Clemerson está citando aqui o Beto Richa, gente, que mandou bater nos professores. E acredito que tinha alunos também na manifestação. Não sei se foi ano passado não, acho que foi ano retrasado. Foi não, Clemerson? E aí, professor apanhando no meio da rua, tomando de cacetete, gente. E policial colocando foto em rede social, dizendo foi mal, professora. Cacetete quebrado. Aí quando é a greve do policial quer apoio da população. Não dá, gente. Vocês são funcionários públicos. Vocês têm direito à manifestação e à greve de vocês. Por que vocês não vão pra rua? Por que vocês não falam? Por que vocês não usam? Ó, gente, a gente vê de um regime de ditadura. A gente não podia nem falar. A gente se expressa pra falar tanta porcaria nessa rede. A gente se expressa pra falar mal de A, pra falar mal de B, pra dizer que funk é isso, que rock é aquilo, que fulano de tal falou isso, que ciclano falou aquilo, e que isso presta e que aquilo não presta. Mas no momento da gente falar da nossa profissão, da gente dizer eu não aceito isso, não dá. Ah, a Isabel disse que estou numa creche onde os gestores não aceitam que as professoras falem em reunião pedagógica. É difícil fazer o cala-boca, gente. Vocês percebem o que eu falo aqui. Imagine eu, sabe? Numa reunião pedagógica, se eu me calo, não me calo. Não tem jeito, eu não consigo, gente. Eu não consigo ficar ouvindo um monte de coisa e calada. Por que eu não tenho voz? Não venho aqui. Olha, sinceramente, se for para ir para um AC, para uma reunião pedagógica, e eu não tiver voz nenhuma, eu não vou lá, não. Tô te dizendo, pode descontar. Vai descontar quanto meu contra-cheque? 30 por reunião? Pode descontar. 40 por reunião? Pode descontar, não tô nem aí. Eu só sei que eu não vou no espaço fazer de conta. Eu sou professora, eu nunca fui à escola fazer de conta. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer o meu trabalho. Não vou fazer de conta. Mas tem gente que, tudo bem, vamos fazer de conta. Não falar em reunião de pais é um absurdo, não é, Simone? Absurdo. Não falar em reunião de pais. Um formato de reunião que eu questionei aqui várias vezes. Que fui o ano inteiro no mesmo formato de reuniões. Acontecia, a reunião não acontecia só com o professor, acontecia todo mundo junto. Então fazia aquele emboladão. Aí falava o coordenador, falava o gestor. Aí depois do primeiro momento, naquele modelo de sempre, dinâmica, texto reflexivo. Aí cada professor vinha falar da turma. Gente, e eu falava sempre, gente, a minha filha estuda em tal série. Eu não quero ouvir o professor do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, até chegar à série da minha filha. Questionei na reunião uma vez. Questionei na outra reunião.
Questionei na terceira reunião. Não dá para fazer a reunião separado? Faz esse primeiro momento aqui. Depois vamos para as salas e eu vou escutar a professora da minha filha, porque assim eu fico escutando 5 professores. Eu preciso desse tempo que está sendo tomado de mim, que eu estou ouvindo coisas que eu não preciso ouvir. Quando entrou, acabou o ano. Aí diz assim, não vou falar mais não, porque eu não vou ser ouvida. Eu falo. No mínimo, o que eu tenho de direito de falar, eu falo. No outro ano, primeira reunião. Gente, vai ser como o ano passado? Porque se for como o ano passado, me trazerem para uma reunião de pais e mestres, para poder ficar escutando tudo de todo mundo, não vai dar. Não vai dar. Eu vou começar a fazer que nem aqueles pais que não vêm aqui. Por que tem pai que não vai na escola? Por causa desse modelo de reunião. Uma reunião que eu vou escutar professor do primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar no 5º ano onde está minha filha. Tendo tanta coisa para fazer na vida, a gente tem trabalho. Não é porque a gente é pai que a gente não tem trabalho, não. Tem que parar também de tratar pai como se fosse vagabundo. Ah, porque fica em casa sem fazer nada, fica em casa sem fazer nada. Pelo amor de Deus, quem fica em casa sem fazer nada? Quem fica em casa sem fazer nada? Porque eu não fico. Se você tem filho, você tem prato para lavar. Não é porque é dona de casa, essa fala é até machista. Não é porque a pessoa é dona de casa que a pessoa não está fazendo nada. Né? A colega disse que quando a professora não se cala é taxada de barraqueira. Eu não importo não, gente. Nunca me importei de ser barraqueira, de ser encrenqueira e tudo mais. Eu procuro não ofender ninguém. Né? Procuro, às vezes não dá. Às vezes a gente fica um pouco indignada, sabe? E a gente nunca sabe. Por mais que a gente escolha as palavras, às vezes a palavra é bonitinha, mas ofende. A machuca. Entendeu? Mas assim, não dá. Não dá. Aí você questiona o modelo da reunião. Não lhe dão ouvido. Você questiona de novo, não lhe dou ouvido. Você questiona de novo, não lhe dou ouvido. Aí você, pai, não vai mais lá. Aí você é o pai que não presta, você é o pai que não se preocupa com seu filho, você é o pai que isso, você é o pai que aquilo. Mas você nem ouviu falar do seu filho. Você ouviu falar do filho de todo mundo, num grupão. E muitas vezes ouviu falar do seu filho que você queria ouvir apenas em particular. O que já feriu a ética. Ou você ouviu o professor falar do filho dos outros também. Citando nomes. Ah, porque o filho de fulano de tal é assim e assado. Não dá. Não dá, gente. Sinceramente, tem muita coisa que precisa mudar na nossa área. Muita coisa, viu? Eu fiz um post sobre os 9 erros. Nem usei mais a palavra erro agora. Os 9 equívocos que são cometidos em reuniões de pais e mestres. 9 equívocos. Tá? Deixei lá. Inclusive, gravei uma live aqui sobre esses 9 equívocos que a gente não deve cometer em reunião de pais e mestres. Se vocês puderem ver a live, vão lá. Se não quiserem ver a live, podem ler o texto, tá? Eu observei enquanto mãe e enquanto educadora. Os equívocos que nós cometemos em reunião de pais e mestres. E são equívocos assim. São coisas tão bobas, gente. Mas que fazem os pais se afastar da escola. Então procurem mudar, tá? Procurem ter autonomia. Ainda que as pessoas tentem calar vocês, não se calem, não. A Fabiana disse que não dá pra ficar calada mesmo, jamais. Não dá. Não dá pra ficar calado. Não dá pra aceitar tudo que o seu mestre mandou. Isso era uma brincadeira de criança. Nós somos professores, somos educadores, nós estudamos para isso. Nós estudamos para isso. Tá? Nós precisamos ter autonomia. Nós precisamos ter voz. Mas não a voz de quem fala tudo sem saber o que é que está falando, mas com amparo, sabe? Com aporte teórico, com profissionalismo. Então, quando vocês forem questionar, por exemplo, aí nas semanas pedagógicas de vocês, sabe? Tem semanas pedagógicas aí, né? Aquele encontrão enorme da semana pedagógica que ninguém ouviu você, professor, para saber o que é que vocês querem ouvir. Aquele mais do mesmo, muitas vezes. Eu fiz uma live outro dia, né? Teve gente até que me questionou mais. É mais do mesmo. Infelizmente, tem muito mais do mesmo. Raríssimas aí as secretarias que procuram inovar como eles mandam os professores inovar. Raríssimas as secretarias que fazem um processo de escuta do professor.
para perceberem o que é que eles querem ver na semana pedagógica, os assuntos que eles querem tratar, as palestras que eles querem ouvir. Raríssimas as secretarias que fazem uma escuta do professor, porque fazer uma escuta do professor através de um pequeno relatório no final de uma semana pedagógica, que você está morto, acabado, esbagaçado, eu acho até um crime. Eu acho até um crime. Ah, agora você vai deixar sua opinião sobre o que você achou da nossa reunião pedagógica e deixar suas sugestões. Gente, aquelas sugestões que você vai fazer cansada, depois de tanto estudar e de fazer planejamento, ainda vai ser lá jogada no lixo. Então, quando muita gente se nega a preencher aquelas fichas de